Olá, gente. Eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Estou acompanhado aqui da Vânia, a nossa intérprete, para apresentar para vocês mais uma aula de matemática. Vamos ver qual o assunto? Preparada aí, Vânia? Então vamos começar. Retomando os números decimais. Essa, com certeza, gente, é a nossa última aula, nossa última apresentação dos números decimais, tá? Nós já falamos muitas coisas sobre os números decimais e hoje vamos apresentar o finalmente, tá ok? Que seria matemática, quinto ano, ensino fundamental, PET 4, semana 1. Quais seriam as habilidades, então, que seriam esperadas de vocês ao final desta aula? Comparar e ordenar os números racionais positivos com as suas representações fracionárias e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica e, principalmente, as operações envolvendo as representações decimais, tá? Vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais, tá? Números decimais. Lembra desse slide? Eu já apresentei ele para você, tá? Uma das características dos números decimais está indicada aqui, ó. São números que apresentam uma vírgula, tá? Os números decimais são aqueles que são escritos com a utilização de uma vírgula, tá? Esses números são formados por uma parte inteira e uma parte decimal que se apresenta à direita da vírgula. Então, o que está à direita da vírgula, se tiver uma casa, são os décimos, duas casas são os centésimos, três casas são os milésimos. Existem mais casas, tá? Mas se a gente consegue dominar pelo menos três casas decimais, já é o suficiente, tá? E antes da vírgula, aqui à sua esquerda, nós temos a parte inteira, que é a unidade, a dezena, a centena e o milhar, que já é do nosso conhecimento. Bom, as operações matemáticas básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, são realizadas com os números decimais mediante a aplicação de algumas regras que veremos a seguir, ok? Adição de números decimais. A soma de números decimais, na soma de números decimais, devemos somar os respectivos números de cada casa decimal, ou seja, décimos são somados com décimos, centésimos com centésimos e milésimos com milésimos, tá? Para facilitar os cálculos, escreva os números de forma que as vírgulas fiquem uma abaixo da outra. No resultado, a vírgula também deve estar alinhada. Vejam esse exemplo aqui da soma de 6 décimos somado com 1 inteiro e 2 décimos. Veja, colocou-se vírgula debaixo de vírgula, décimos com décimos, unidade, parte inteira com parte inteira. Então, a soma disso aqui, 1 inteiro e 8 décimos, tá? Se o número apresenta mais casas decimais que o outro, você pode adicionar zeros ao número com menos casas após a vírgula para igualar a quantidade de termos. Veja nesse exemplo aqui, este número aqui tem 3 casas decimais, o 2,582. 5,6, uma casa decimal. E 7,32, 2 casas decimais. Quando você organiza aqui, veja que fica essas lacunas aqui, não é isso? Então, para facilitar, o que você faz? Você completa literalmente com zero, como está aqui, olha, tá? E aí você se organiza lá. 2, 10 vai 1, 15, ou seja, ficou mais fácil essa operação aqui quando você acrescenta nesses lugares vagos aqui este zero para facilitar a sua vida, tá? Olha aqui, ó. É isso? Estava desse jeito aqui e a gente passou neste modelo aqui. Aí fica muito simples a sua soma. Subtração de números decimais. A regra é a mesma, tá? Veja. Assim como na adição, a subtração de números decimais deve ser feita aliando-se às vírgulas.
Exemplo, 3,57 menos 1,45. Eu observo aqui que os números decimais têm a mesma quantidade de casas decimais. 3,57 menos 1,45. 7 menos 5, 2, 5 menos 4, 1, 3 menos 2, 1. Sem problema nenhum, tá? Neste outro caso aqui, vejo a mesma coisa. Olha, 3 casas decimais, 3 casas decimais, vírgula debaixo de vírgula, e processa-se normalmente a subtração. Divisão de números decimais. Para efetuar a divisão, tanto o dividendo quanto o divisor devem ter o mesmo número de casas decimais. E para você igualar as casas decimais de números decimais, você precisa completar com o zero. Vamos observar, tá? A divisão de um número decimal por outro número decimal. Se, por exemplo, os dois termos da divisão possuem um algarismo à direita da vírgula, então podemos multiplicar por 10 e eliminá-la. Na sequência, efetuamos a divisão. Veja o que temos aqui, olha, 3,5 dividido por 0,5. Quando você multiplica isso aqui por 10, isso fica 35 e isso fica 5. 35 dividido por 5, com certeza vai dar 7, tá? Olha lá, 35 dividido por 5, 7, resto 0. Muito tranquilo isso aqui, tá? Mas lembre-se, para se trabalhar uma boa divisão, você precisa ter os fatos, tá? A multiplicação, aquela tabuada na ponta da língua, facilita muito a sua vida. Para divisão de um número decimal por um número natural. Então veja o que está acontecendo aqui, ó. Estamos dividindo, tá? 20,5 por 5, tá? Mas lembra o que eu te falei? Aqui eu não tenho casa decimal, então você precisa completar, tá? Você completa como? Colocando a vírgula e zero, tá? Agora veja só, 20,5 dividido por 5,0. O que eu vou fazer? Multiplica-se por 10. Quando você multiplicar por 10, isso aqui fica 205 dividido por 50, tá? Que vai dar 4, tá? Sobram 5 aqui. Mas como eu quero continuar a minha divisão, eu acrescento um zero e ponho a vírgula. Vai dar 4,1. Nós vamos fazer alguns exemplos, farei alguns exemplos com vocês daqui a pouquinho, tá? Mas esses são os processos que você precisa utilizar para efetuar a divisão. Divisão de um número natural por um número decimal. Para efetuar a divisão, devemos adicionar uma vírgula ao dividendo e, em seguida, colocamos algarismos zeros à direita da vírgula, igual ao número de casas decimais do divisor. Se, por exemplo, o divisor apresenta uma casa decimal, então adicionamos uma vírgula seguida de um algarismo zero ao dividendo, multiplicando os dois termos por 10, eliminando a vírgula e realizamos a operação normalmente, tá? Veja o que nós temos aqui, tá? 14 dividido por 0,7, tá? Aqui tem vírgula, aqui não tem. Então, como foi falado anteriormente, eu acrescento a vírgula e coloco zero. Veja que agora eu tenho uma casa decimal, tá? Multipliquei este número por 10. Quando você multiplica 14,0 por 10 e 0,7 por 10, fica 140 dividido por 7. Ok? Então, você tem 140 dividido por 7 é igual a 20, resto zero. É sempre este procedimento, tá? Logo, 14 dividido por 0,7 é igual a 20. Multiplicação de números decimais. A operação de multiplicação com números decimais pode ser feita efetuando uma multiplicação normalmente. E ao resultado, adiciona-se uma vírgula para que o número de casas decimais seja igual à soma das casas decimais dos números multiplicados, tá? É um texto muito grande, mas na prática é muito simples, tá? Veja aqui esse resultado, tá? Eu vou até refazê-lo aqui para você. 3,25 multiplicado por 4, tá bom? Multiplica-se, esqueça da vírgula. Olha aqui,
4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 9, 10, vai 1. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. Está aqui. Mas eu lhe pergunto, quantas casas decimais estavam envolvidas nessa multiplicação? Aí você vê, são quantas aqui? 2. Então, da direita para a esquerda, você anda 1, 2, que é o resultado que está prontinho aqui para vocês, tá? Multiplicação entre números decimais. Para multiplicar números decimais, realizamos primeiramente a multiplicação, normalmente sem levar em consideração a vírgula. Após isso, no resultado, deve ser acrescentada a vírgula com o número de casas decimais após ela, que correspondem à soma das casas decimais dos números multiplicados. Não é isso? Mais uma operação aqui, ó. 3,5 multiplicado por 2,5, tá bom? Um algarismo após a vírgula, um algarismo após a vírgula. Então foi feito o produto, olha aqui, ó. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17. 2 vezes 5, 10, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Aí você somou tudo, não é isso? Deu 5, 7, 8. Mas quantas casas decimais estão envolvidas na operação? 2 casas. Então você anda 1, 2 e acrescenta a vírgula aqui. Esse é a sua dificuldade na multiplicação de números decimais, tá? Não pode esquecer que números decimais têm vírgulas. Multiplicação de um número decimal por 10, por 100 e por 1000. Quando multiplicamos um número decimal por 10, por 100, por 1000, devemos andar com a vírgula para a direita, de acordo com o número de zeros. 5,432. Não está sendo multiplicado por 10? Isso quer dizer que a vírgula vai andar uma casa, então vai ficar no 54. 5,4321 ou 5,4321. Como você multiplicou por 100, a vírgula vai ter que andar quantas casas? 2 casas. Andando 2 casas vai dar 543 inteiros e 21 centésimos. 5 inteiros, 4.321 décimos de milésimos. Você está multiplicando por 1000. Isso quer dizer que a vírgula tem que andar 3 casas decimais. E ela andando 3 casas decimais, vai ficar com 5.432 inteiros e 1 décimo. Realiza as operações com os números decimais. Vamos fazer algumas coisas aqui? Veja aqui. Aqui você tem 2,44 dividido por 0,5. O que você está observando? Aqui, 2,44 dividido por 0,5. Você observa aqui que aqui tem 2 casas decimais e aqui só tem uma casa decimal, tá? Então é necessário que você acrescente o 0, tá? Vai multiplicar este aqui e este aqui, tá? Para fazer a vírgula desaparecer. Para a vírgula desaparecer, você precisa multiplicar, como tem que andar 2 casas, como se você estivesse multiplicando tudo por 100, tá? Ao multiplicar ambos por 100, você teria 244 dividido por 50. Tá aí, entendeu? O que você vai ter que fazer. Quanto que dá 244 dividido por 50? Novamente a tabuada. Se você fosse pensar no 5, 5 vezes 50 dá 250, já passou. Então vai dar 4. 4 vezes 50 é 200. Vai sobrar quanto aqui? 44. Mas você não consegue dividir 44 por 50. Mas eu quero continuar dividindo. Aí você põe uma vírgula aqui e acrescenta 0. 440 dividido por 50 quase que dá 9. Vai dar 8. 8 vezes 50... 400, não é isso? Sobra quanto? Vou querer continuar dividindo, acrescenta um 0. Não é para pôr outra vírgula, tá? Significa que 400 dividido por 50 vai dar quanto? 8, que daria resto 0. É assim que você vai fazer, tá? Multiplicação, tá?
5,35 multiplicado por 1,3. Nós vamos multiplicar normalmente aqui, tá? Olha só. 5 vezes 3, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Tá? E agora eu vou multiplicar a parte da dezena, ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. Tá? Vamos somar. 5, 5, 9 e 6. Beleza. O que faltou? Faltou agora a gente contar a quantidade de casas decimais. Então, veja você, tem 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Então, o resultado de 5,35 vezes 1,3 dá 6 inteiros, 955 milésimos. Temos aí também, ó, mais algumas operações, tá? Para a gente somar. Veja só, quantas casas decimais? 2. Quantas casas decimais? 3. Então, é só completar com 0 aqui, olha lá. Aí você tem 0,220 somado com 0,311. Aí vai ficar 1, 3, 5. Tá aí o resultado dessa soma, tá? Da mesma forma, a gente vai trabalhar a subtração. Quantas casas decimais? 2. Quantas casas decimais? 1. Completou. Então, você vai ficar com 1,58 menos 0,40, tá? Tranquila essa operação. 8 menos 0, 8. 5 menos 4, 1. E 1 menos 1, 1 inteiro e 18 centésimos. Bom, Fabrício emprestou a seu irmão R$30. Após alguns dias, ele recebeu R$22,50 de volta. Vamos poder fazer essas contas? Para a gente adiantar? R$30. Aí, alguns dias depois, ele recebeu R$22,50. Não é isso aí? Aqui vai dar 50 e aqui vai dar 7,50. Ou seja, da dívida, o irmão do Fabrício então está devendo 7,50. Tá? Mas seu irmão precisou novamente de sua ajuda, então lhe entregou outros R$15. Então, mais R$15 que foi emprestado. Então, nós sabemos que até agora, neste momento, tá? O irmão do Fabrício está devendo R$22,50. Mais tarde, o irmão de Fabrício lhe devolveu R$19,50. Então, desses R$22,50, o Fabrício pagou R$19,50. Não é isso aí? Aí vai dar exatamente o quê? Tá? Quanto o irmão ainda lhe deve? Lhe deve exatamente R$3. Não é isso? Então, assim, a aplicação dos números decimais, gente, vai muito além da gente saber fazer operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. O bacana é resolver problemas de área, problemas de volume, problemas de dinheiro, entendeu? Isso tudo recai nos nossos números decimais. Tá aí a grande oportunidade da gente aplicar esse conhecimento que nós estamos adquirindo até agora. Tá? E aí você pode calcular o dobro de 0,58, 1/3 de 0,96, 10 vezes 13 centésimos. Isso aqui, ó, o dobro de 58. Olha, 0,58 vezes 2, tá? Estamos trabalhando isso. 8 vezes 2, 16, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Não é isso? Pronto, tá aí, tá? 1,16. 1/3 de 96 é 9,6 dividido por 3, não é isso? Igualou as casas decimais e você sabe que vai dar 3,2. E 10 vezes 13 centésimos, ah, que bacana. 10 vezes 13 centésimos, você está multiplicando isso aqui por 10, a vírgula desloca uma casa decimal, ok? O que nós aprendemos? Tá? Números decimais, adição de números decimais,
subtração de números decimais, multiplicação de números decimais e faltou aqui a divisão de números decimais, tá? Espero que vocês tenham gostado, mas lembre-se, tá? Isso são ferramentas, você vai utilizar isso em larga escala no seu dia a dia nas aulas de matemática. Até a próxima, um abraço.